Estamos de volta com o Hora da Saúde, hoje falando sobre transição alimentar. Eu continuo aqui com a Natália Duran Leite, ela que é nutricionista do Hospital de Amor Infanto Juvenil. E agora nós vamos responder as principais dúvidas dos telespectadores. Mas antes eu quero começar com um dado importante. Em 2019, o Ministério da Saúde publicou um novo guia alimentar para crianças brasileiras menores de 2 anos. Com orientações da Organização Mundial de Saúde, a OMS, o guia traz 12 passos para ofertar uma alimentação mais saudável às crianças. Natália, qual a importância desse guia alimentar quando a gente fala em transição alimentar? Esse guia é muito importante, ele traz todas as informações desde o primeiro momento da introdução alimentar, os alimentos que devem ser introduzidos, os que devem ser evitados, sem contar que ele foi feito para a população brasileira, então é muito importante a gente ter a consciência que ele é um ótimo e excelente guia para nortear as mamãezinhas de primeira viagem e as que não são de primeira viagem. Então ele é muito fundamental. Que vão reaprendendo, Exatamente. Né? Natália, como ter uma alimentação saudável na infância? É possível e importante? Com certeza, é possível e é extremamente importante. Pensando que nos primeiros meses de vida a criança está começando a aprender e a gente precisa aprender essa parte da alimentação e a gente precisa sempre pensar que o que a gente está oferecendo para eles, para essas crianças no primeiro ano de vida, ele vai se tornar os hábitos no futuro. A gente fala muito nos primeiros 1000 dias, que é desde a concepção até o segundo ano de vida. Claro que a gente também precisa sempre se atentar que a mãe também precisa ter uma alimentação saudável desde o momento que ela descobre a gestação, isso é fundamental. Então é muito importante essa alimentação saudável sempre, a gente sempre precisa bater nessa tecla, não oferecer salgadinhos industrializados como alimentos intermediários, evitar com todas assim, realmente os alimentos ultraprocessados, a gente precisa aprender a ler rótulos. Os alimentos ultraprocessados, eles contêm vários alimentos, vários ingredientes que não são alimentos na sua maioria das vezes. Os 3 primeiros ingredientes que compõem aquele rótulo é o que tem maior concentração. Então, muitas vezes, a indústria nos vende uma ideia de que é integral. Mas quando a gente vai olhar os ingredientes, o primeiro ingrediente é farinha farinha branca, enriquecida com ferro e ácido fólico. Já começa aí. Já começa aí. Então, a gente precisa muito ter essa consciência. Não introduzir açúcares, a criança não precisa. O açúcar, ele é um vilão na alimentação da criança? Com certeza. Tem vários estudos já nos mostrando que quando a criança começa com a alimentação, introdução alimentar, com a oferta de açúcares, na vida adolescente, na vida adulta, ela vai ter riscos maiores de obesidade e doenças crônicas não transmissíveis. E não só na vida adulta, a gente vê muita criança na fase escolar acima do peso, né, com essa obesidade, e não somente a obesidade, mas infelizmente cursando com hipertensão, com a dislipidemia, e isso é muito sério. Você disse, né? Açúcar não é bom que se evite o máximo possível, mas para aquela mãe que não aguenta, mas que vai tentar o máximo, qual que é o ideal? O ideal é que pelo menos em qual idade a criança não consuma açúcar de jeito nenhum? O máximo que conseguir evitar é melhor para essa criança. A criança precisa realmente aprender o gosto dos alimentos pelos próprios alimentos. O azedo realmente é azedo, o amargo é amargo, a criança precisa aprender a gostar disso, né? Ou conhecer pelo menos esses sabores. Então, na verdade, o máximo que puder adiar é melhor. Acima de 2 anos, mas se puder evitar, até mas melhor. Então, até 2 anos de jeito nenhum. De jeito nenhum. Natália, quando a gente fala em alimentação para as crianças, né, nesse período de transição alimentar, as mães acredito que elas fiquem muito preocupadas em dar um alimento seguro. Quais os alimentos ideais para alimentação na infância? E existe algum alimento mais seguro ou alimentos mais seguros e menos seguros? Com certeza, a gente precisa sempre pensar que precisa ter um item de cada grupo alimentar. Então, um item do grupo do carboidrato, então seja uma batata, uma mandioquinha, um inhame. Um grupo das leguminosas, então lentilha, ervilha, leite, a soja, né? Um grupo das proteínas, então frango, peixe ou ovo. Um grupo das hortaliças também é muito importante. E um alimento não seguro seria um alimento que não foi preparado da maneira correta, que não foi cozido da maneira correta no começo, né, dos 6 meses, essa introdução alimentar. Um alimento muito duro, a criança tem maior risco de engasgar, então esse alimento precisa ser bem cozido, mesmo que a família vai optar pela técnica BLW, né, que a criança vai
conduzindo essa introdução alimentar, mas é muito importante que esse alimento seja cozido e sempre a criança está assistida do adulto. E antigamente existiam muitas recusas, na verdade não recusas, mas proibições. Então, não iniciar com o ovo porque o ovo é alergênico, não oferecer peixes porque é alergênico. Hoje a gente sabe, e está bem delimitado na literatura, que a gente precisa oferecer esses alimentos até 1 ano da criança, porque isso vai mostrar, vai reduzir as chances de alergenicidade futuramente dessa criança. Que interessante, isso também é algo que é novidade? Super novidade. Natália, é verdade que é preciso oferecer o mesmo alimento várias vezes, inclusive quando a criança gosta desse alimento? Com certeza. É muito importante oferecer pelo menos 15 vezes o mesmo alimento. 15 vezes? 15 vezes. Até descartar totalmente. Exatamente. A gente não pode falar que ofereceu uma vez e a criança já não gostou. Ou, por exemplo, eu vou dar um exemplo, oferecer um limão. Com certeza a criança vai fazer uma caretinha. É normal, o limão é azedo. Mas a gente não pode falar que ofereceu uma vez e a criança não gostou daquele alimento. A gente precisa oferecer em diversos momentos, de diversas formas, para a gente realmente certificar que a criança não gostou daquele alimento. Desculpa, pode continuar. Imagina, e muito importante, uma complementação, a família precisa sim ter bastante paciência na hora de começar essa fase de introdução alimentar. É realmente um exercício de calma e de tranquilidade, o ambiente precisa ser bem tranquilo e, mais importante, a família precisa tomar bastante cuidado de falar para a criança, eu também não gosto, é por isso que você não está gostando. Isso é muito sério, a gente não pode influenciar o hábito alimentar daquela criança. E quando a criança ela gosta muito de um determinado alimento, é saudável deixar que a criança coma várias vezes aquilo ou é preciso ter cautela? E como é que funciona essa parte? É muito importante ter cautela e mesmo que a criança adorou aquele alimento, ela pode comer outras vezes, mas é preciso que ela conheça novos sabores, novos alimentos. E uma vez ou outra, ir oferecendo esses alimentos, com certeza não teria problema. Natália, agora vamos para um outro assunto polêmico quando a gente fala em alimentação infantil e transição alimentar. A criança pode comer as mesmas comidas dos adultos do seu convívio? É sempre importante lembrar que a partir do 8º, 9º mês, a criança já precisa começar a alimentação da família. Portanto, só que a gente precisa tomar cuidado com o sal, porque a alimentação da família tem sal. E às vezes a gente precisa tomar um pouquinho cuidado com a consistência. Esse alimento, por mais que no 8º, no 9º mês a criança já está quase perto de consumir a alimentação da família, e a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado da consistência. Às vezes o alimento está muito duro, então ele precisa ainda ser macio e às vezes precisa ser um pouquinho amassado, nunca liquidificado. Eu bato bastante nessa tecla, mas pode a partir do 8º, 9º mês começar a introdução pela alimentação da família, com certeza. Mas é aquela família que gosta muito de comida temperada, comida mais salgada, ela precisa fazer uma comida separada para essa criança? Idealmente precisaria, seria realmente o cenário ideal, pensando que se a gente expor essa criança ao sal antes do 1 ano, que não é recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, então essa criança vai tendenciar a comer alimentos mais salgados, então o ideal seria fazer um alimento mais separado, mas com os mesmos ingredientes dos alimentos da família. Natália, em relação à vida social, pais que saem, no momento normal da vida, que eles saem para comer fora, ou que vão a festas de aniversário, como é que deve ficar a alimentação da criança? Ela deve comer antes de sair? Ela pode comer lá? Como é que fica isso? Sempre, pensando nisso, é muito importante a gente ter realmente pensar como que vai ser. Antes de sair de casa, a criança precisa se alimentar, e aí leva ou uma fruta, ou uma papa realmente preparada. Se a criança já não estiver mais comendo a papa, pode ser os itens alimentares, sempre pensando num prato bem colorido, mas pode sim levar. Aí o ideal é sempre pensando na segurança alimentar, que esse alimento precisa ser armazenado de uma maneira correta, numa bolsa térmica, e chegando no local, se precisar, reesquentar. Mas a gente não pode esquecer também que, apesar da criança estar com introdução alimentar a partir do 6º mês, o leite materno ele deve ser oferecido a livre demanda, e as crianças que não podem, não conseguem, não tomam mais, não ingerem mais o leite materno, as fórmulas infantis também entram como complementações. Então, não podemos esquecer disso, né? Mas a fruta, nos eventos a gente pode levar, não tem problema nenhum e deve. A criança vai ficar olhando alguns alimentos que tem rotineiramente em festas, vai ter curiosidade,
mas é curiosidade, não é que ela está com vontade, mas a gente precisa realmente insistir na introdução alimentar mais saudável possível. Festas, vamos focar agora nas festas infantis. A gente fala em alimentação saudável para as crianças pelo menos até os 2 anos de idade. E as festas infantis são os melhores lugares para a gente comer as coisas cheias de açúcar, as frituras. Como é que fica isso para a criança? O ideal é, você acha que deve ser, as festas infantis devam ser repensadas? Eu tenho muito na minha cabeça que eu acredito que as festas deveriam ser repensadas e até os ensaios de mêsversário das crianças deveriam ser repensados. Smash the cake. Exatamente. Por que não fazer um bolo de frutas? Eu já vi de melancia. De melancia é muito bonito, então a gente realmente deveria repensar. E com certeza, não teve como fazer a festa a partir de 1 ano, 2 anos, a gente precisa pensar que esses alimentos ricos em açúcares não serão nem um pouco saudáveis para as crianças. E são essas festas as que mais oferecem, né? Que a gente mais encontra esse tipo de doce. Natália, agora vamos voltar lá nos alimentos ultraprocessados. Muitas pessoas alegam, né, muitas mães, que elas oferecem esses alimentos para as crianças porque elas trabalham demais e não tem tempo de preparar a comida, de preparar as papas ou uma comida diferente para a criança. Isso é desculpa? A gente sabe que todo mundo hoje... Você até inspirou. A gente sabe que hoje em dia todo mundo vive um mundo mais corrido, trabalho, mas a gente precisa preparar, se organizar. Então eu sei que eu vou ter que realmente alimentar a minha filha, meu filho, então eu preciso organizar previamente para não chegar na hora do atropelo, aconteceu alguma coisa, eu tive uma intercorrência, não vou conseguir para então pegar uma papa industrializada, um alimento industrializado. A gente realmente organizando, planejando, esses alimentos ultraprocessados e processados dificilmente entrarão na alimentação infantil. Então, aquela família que oferece ainda hoje alimentos ultraprocessados, que falam que a criança não gosta de comer alimento natural, essa família precisa urgentemente repensar a postura? Com certeza, pensar urgentemente e pensar no risco que ela está expondo a criança, muitas vezes de uma maneira inconsciente, porque esses alimentos ultraprocessados, eles nem poderiam ser chamados de alimentos, né? São alimentos empacotados, então eles não têm nada de nutrientes. E além de tudo, a criança precisa crescer e desenvolver. Então a gente precisa dar nutrientes, alimentos saudáveis, que tenham vitaminas e minerais para essas crianças conseguirem crescer e desenvolver de uma maneira bem saudável. Natália, qual a importância do exemplo da família? A gente já falou, né, sobre a importância da criança comer um alimento, né, da transição alimentar, ela comer um alimento que seja adequado à faixa etária dela, mas qual a importância do exemplo da família nesse contexto? A família é fundamental. Se a mãe e o pai não consomem algum alimento que está tentando fazer a criança consumir, reforçam negativamente, a criança não vai aceitar. E a gente precisa pensar que até os 2 anos, a criança forma um hábito alimentar. Então, se o pai ou a mãe não gosta de determinado alimento, mesmo assim eles precisam oferecer para a criança, ficar feliz se a criança consome e tomar bastante cuidado com a imposição. Eu não gosto, eu não vou nem tentar porque eu não gosto, a criança não vai gostar. Isso é um assunto que tem que ser muito delicado e mesmo que a família não tenha algumas preferências alimentares, a criança pode ter outros padrões alimentares. Uma outra dúvida frequente em relação à transição alimentar das crianças é sobre a importância da criança comer sozinha. É importante que a criança aprenda a comer sozinha? Com certeza. A criança precisa ter a textura, conhecer as diversas formas de alimentos. Então, aquela bagunça que faz, não fiquem bravos, pai. Isso é muito importante para a família, para a criança. Então, pôr a mão, levar na carinha, jogar no chão, isso é muito importante. Por mais que a criança não esteja fazendo a técnica BLW, né, que é aquela guiada pelo próprio bebê, que esteja fazendo só aquela técnica que a família está introduzindo. Então, coloca o pratinho lá, os alimentos amassados, depois em pedaços maiores, mas a criança precisa colocar a mão, conhecer, ver a textura, apalpar, colocar no rosto, colocar na linguinha, isso é muito importante. E para a gente finalizar, Natália, alimentação, introduzir uma alimentação correta, é um ato de amor? Sem sombra de dúvidas, é um ato de amor, é um ato de cuidado, é um ato de carinho e a gente precisa entender que o que a criança está se alimentando hoje, ela vai ser o adulto de amanhã, uma criança saudável, um adolescente saudável, um adulto saudável. A gente sempre precisa pensar nisso. E deixo como uma dica realmente, apesar da correria do dia a dia, pais, não deixem de alimentar os seus filhos, não deixem de insistir na alimentação saudável,
que é a melhor alimentação, é a melhor qualidade para a criança. E nunca ofereçam nada para complementar. A criança que às vezes não se alimenta muito bem, é uma fase, está conhecendo novos alimentos. Não coloquem alimentos de forma em copinhos, por exemplo, os Danones da vida, como forma de complementação ou de substituição. Isso é muito sério. Então, sempre insistam na alimentação saudável e muita paciência, que dá tudo certo. Natália, muito obrigada pela sua participação, pela contribuição aqui no programa. Eu que agradeço muito obrigada. Esse foi o Hora da Saúde de hoje. A gente contou com a participação da Natália Duran Leite, ela que é nutricionista do Hospital de Amor, Unidade Infanto Juvenil. Agradeço também a você que ficou com a gente em mais esse programa. Espero que o programa tenha ajudado bastante a sua vida. Se você tem uma criança em fase de introdução alimentar, tenho certeza que ajudou. Até o próximo programa. Tchau, tchau.